Foi assim que Pedro o proclamou solenemente como uma certeza, ou seja, esse fecho de abóboda da fé cristã, ou seja, a ressurreição de Cristo. Quando se fez necessário substituir um dos membros no colégio que dirigia a pequena comunidade, Judas enforcara-se, desesperado pela sua traição. Insistiu-se expressamente em que o substituto devia ser uma testemunha da ressurreição. Mais tarde, o maior mensageiro da nova fé, São Paulo, escrevendo a um grupo de fiéis, havia de exclamar: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Né? Isso já prevenindo, naquela época, esse cristianismo mais. Esse cristianismo mais de autoajuda, né? Esse cristianismo de. Olha, Cristo foi um grandíssimo exemplo, ele foi um cara muito bom, né? E a ressurreição representa eu abandonar, por exemplo, a minha preguiça e focar no meu alvo e ir para academia todo dia, isso que significa a ressurreição, né? Então é esse cristianismo, como eu falei, é o cristianismo do coaching, né? É o cristianismo de autoajuda, né? Para aquelas pessoas que queriam amenizar o impacto de acreditar, afinal de contas isso é uma grandíssima decisão, nós vimos no vídeo anterior, né? Até Tomé, segundo Dostoiévski, estava predisposto a crer, antes mesmo de tocar nas chagas de Cristo e aí falar Senhor meu, Deus meu, né? Então é uma decisão, a crença é uma decisão, né? Como o do próprio Dostoiévski falou, se você está predisposto a não acreditar, a coisa pode acontecer ali na tua frente, você vai achar alguma explicação, vai duvidar até dos próprios sentidos. Então, para todos esses que não querem dar esse salto, repare, não estou dizendo que o salto ele é um salto irracional, ok? Não estou dizendo isso. Há provas, né? A própria Igreja Católica sempre diz que a crença em Deus, por exemplo, é sempre é uma conclusão lógica, né? Basta você seguir uma boa filosofia, que é uma conclusão lógica, né? Então não estou dizendo que não é um passo totalmente irracional, né? Não é um passo irracional. Se você estudar, você vê a documentação, né? Aquilo te guia, ou seja, as chagas estão ali para você tocar. Mas mesmo assim é um salto. Então, para todos aqueles que não queriam dar esse salto, que queriam, é verdade, Jesus, ele ressuscitou em nossos corações, né? É assim que você fala. Jesus ressuscitou em nossos corações, né? Paulo é taxativo. Ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, e aí eu imagino Paulo falando bem enfaticamente, ressuscitou mesmo, pessoal. Ressuscitou. Sabe o que é ressuscitar? Você tá morto e depois você não tá morto, sabe? Ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Vocês estão só com mais um simbolismo, né? Mais uma história que simboliza alguma coisa, né? Lembre-se, o fato incrível, e isso o católico vai afirmar, do cristianismo em relação a todas as outras religiões, é que, ótimo, você tem todo um sistema mitológico. Mitológico aqui não entenda no sentido pejorativo, tá bom? Mitológico de verdade, né? Você tem todo um sistema de verdade, mas esse sistema, ele tende a ficar, né? Ele tende a ficar no mundo das ideias, digamos assim. O Cristo, vindo efetivamente à Terra, ou seja, efetivamente o próprio Deus, não uma representação, não um símbolo, né? O próprio Deus vindo na Terra, ele une essas duas esferas. Okay? Ele une essas duas esferas. A esfera do corporal, do terreno, do material, com a esfera do espiritual, transcendental e etc, etc. Já não são duas coisas separadas. Né? Lembre-se, quando Cristo morreu, existia um véu no templo que separava o Santíssimo, que é a parte mais recôndita, a parte mais sagrada do templo, do resto do templo. Né? Existia um véu lá.
E se eu não estou enganado, somente o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes ali, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E o costume é que ele entrasse com uma corda amarrada em volta da cintura. Por quê? Porque se ele estivesse lá no Santo dos Santos e morresse perante a glória de Deus, porque seria demais, ninguém ia poder lá pegar o cara. Então eles tinham a corda ali para puxar o cara, porque aí entraria um outro para ajudar, morreria também, e assim sucessivamente. Jesus é aquele, lembre-se que na morte de Jesus, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? E há essa união do espiritual com o real, né? Jesus mostrando, é a mesma coisa, e eu sou essa, usando uma expressão que a gente viu no vídeo passado, essa chave de abóbada, vou colocar assim. Então, nós tendo em mente isso, tendo em mente que efetivamente Cristo ressuscitou, isso não elimina todas as outras camadas de significado, isso não significa que essa ressurreição não trabalha no nível simbólico também, né? Nós temos que morrer, eu tenho que morrer para minha preguiça, aí a gente pode até ir para autoajuda sem problema nenhum. Para o coaching ele pode usar a imagem sem problema nenhum, o coach para fazer o seu coaching. Mas o fato de Jesus ter morrido mesmo, efetivamente, realmente é um ponto crucial, né? E aí a gente escuta as palavras de Paulo, que é o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Nós somos mais uma das muitas filosofias, mais uma das muitas religiões, mais uma das muitas fés, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. O que significa, portanto, este penhor da ressurreição, ou seja, essa garantia da ressurreição? Não apenas uma promessa de ressurreição pessoal, Cristo ressuscitará como primícia daqueles que morreram. Ela também realizava... só a entonação não ficou legal aqui, né? O que significa, portanto, este penhor da ressurreição? Não apenas uma promessa de ressurreição pessoal, Cristo ressuscitara como primícia daqueles que morreram. Então não só isso, né? Dizendo, você também vai ressuscitar um dia, porque Cristo foi o primeiro de muitos. Ela não realizava somente a antiga expectativa dos homens, aquela que as grandes vozes proféticas de Israel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jó, haviam formulado. Com este esqueleto revestido de carne verei a Deus. Não respondia somente à interrogação semi-dissimulada e semi-inquieta do pagão Sêneca. Sêneca viveu de 4 a.C. ao ano 65. Depois de Cristo, é claro. Então não só ela respondia à formulação dos profetas, com este esqueleto revestido de carne verei a Deus, respondia também Sêneca, para que eu acreditasse na imortalidade seria preciso que um homem ressuscitasse, Sêneca falou, né? Para que eu acreditasse na imortalidade seria necessário que um homem ressuscitasse. Não só isso, a ressurreição estabelecia na alma dos fiéis a certeza de sua vitória. Se a promessa que Jesus fizera de ressuscitar ao terceiro dia se realizara, e era de todas a mais difícil de cumprir, as demais haviam de realizar-se também, principalmente aquela em que dissera que venceria o mundo e que os seus assistiriam ao seu regresso em glória, né? É claro que isso dá uma força imensa à igreja, porque senão, novamente, voltando àquela história de simbolismo, etc., né? A igreja ficaria presa à seguinte alternativa: olha, Jesus falou que ia ressuscitar, mas ele tem que fazer, daí o cristão ia ter que fazer aquele trabalho de advogado, né, tentando forçar uma cláusula da lei. Mas quando ele falou que ia ressuscitar, na verdade ele quis dizer
que quando ele falou 3 dias, na verdade 3 dias representam as 3 etapas da humanidade e depois ele vai ressuscitar. Ou quando ele falou ressuscitar, ele na verdade já ressuscitou no meu coração, olha como Cristo está vivo aqui e tudo mais. Então os fiéis seriam obrigados a usarem esses subterfúgios, né, para falar assim, olha, ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou, né? Pelo menos no nível que eu achava mais óbvio, no nível que eu achava mais aparente, que é ele sair do túmulo e ressuscitar, não aconteceu, né? Então, é claro, Cristo livra os seus discípulos dessa posição desconfortável, né? Não é verdade? Volto a enfatizar, não significa que não haja o significado simbólico, né? Ressuscitou no meu coração, ressuscitaremos um dia. E aí uma das coisas belas da doutrina cristã é que você consegue ler camadas embaixo de camadas embaixo de camadas, né? Então vamos pegar lá, e se faz isso com o Velho Testamento muito, né? Vamos pegar lá Abraão sacrificando o seu filho a Deus, né? Então a gente pode falar efetivamente de um homem que efetivamente existiu e que efetivamente ia matar o seu filho por causa de Deus. Mas nós podemos usar aquilo ali também num outro nível, no nível que aquela cena prefigura Deus Pai que sacrificará o seu filho pela humanidade. Então esse é um outro nível. Nós podemos pensar também em nós mesmos, né? Que chegamos a Deus e entregamos a Ele a nossa coisa mais preciosa, né? Então tá aqui o meu filho. E quando Deus olha pra gente e fala, não mate o seu filho, né? Você é fiel. Então, essas várias camadas. Mas isso também é importante na doutrina católica. Você não pode escolher as camadas que você mais gosta e as outras você chamar de mentira, né? Você não pode fazer isso não, né? Se funciona, o incrível é que todas essas camadas se articulam e todas elas estão na verdade, né? Pelo menos se você crê.